Olá, pessoal, amantes da bicicleta. Você sabe como melhorar o seu desempenho no ciclismo? Então fique até o final dessa aula para você ter algumas informações importantes que vai melhorar o seu desempenho, mas desempenho em todos os sentidos, não só para a competição, mas aproveitar melhor a bicicleta. Meu nome é Alberto do Carmo, eu sou administrador de empresas pela UXAL, licenciatura plena em Educação Física, mestre em Gestão e Tecnologia aplicadas à Educação pela UNEB, especialista em Bike Fit e hoje eu ainda leciono na Universidade Católica do Salvador. Curso de treinador de ciclista, tenho curso de treinador de corredores e sou autor do livro Envelhecimento e Saúde, um programa de atividade física. O motivo que me levou a fazer essa aula é a afinidade que eu tenho com esse esporte, além de outros esportes, a exemplo do triatlo. Ter sido atleta de ciclismo de estrada, MTB, ciclismo de montanha. Atualmente eu sou ciclista de mountain bike, treino atletas de ciclismo e mountain bike e tenho acompanhado o crescimento do ciclismo no Brasil. E ainda dei uma aula num curso de pós-graduação em biomecânica na faculdade do Instituto Social da Bahia. Esse curso ele será dividido da seguinte forma, em 4 partes. Primeira parte, introdução, vamos falar da história, biomecânica, os benefícios, os objetivos do curso, alguns conceitos importantes, as modalidades de ciclismo, escolha da bicicleta, como você vai escolher a bicicleta. A outra parte será biomecânica, uso das forças na bicicleta, articulações e músculos envolvidos no ciclismo, alguns exercícios funcionais e exercícios de musculação também, alguns estudos relacionados à biomecânica da bicicleta. Vamos falar um pouco sobre o Bike Fit, na última parte, conceito, objetivos e a importância dele, por que e como fazer. E, por último, a gente faz as conclusões. É importante ainda conhecer um pouco da história, né? Quem descobriu a bicicleta? Existe uma série de controvérsias sobre o inventor da bicicleta. Inclusive, parte de 1492, quando Leonardo da Vinci começou a pintar algo parecido como um transporte de 2 rodas. Depois veio o francês Ernest Michaud, né? Inventou os pedais, que inicialmente a bicicleta não tinha pedais. Depois surgiu em 1869 a primeira disputa de uma prova internacional na França e o vencedor foi o inglês James Moore, que correu 123 quilômetros de distância que separam Paris de Rouen com velocidade média de 12 km por hora. Então imagine qual a velocidade, uma velocidade muito baixa em relação às velocidades de competições no dia de hoje. E 1997 e 2008 houve um aumento significativo de 189% no número de bicicletas circulando nas ruas brasileiras. Então, hoje nós estamos de 2008 para 2021, imagine quanto vem crescendo o número de bicicletas sendo utilizados como mobilidade urbana, como treinamento, lazer, etc. A bicicleta é o veículo mais utilizado no mundo. O Brasil hoje é a 6ª maior frota de bicicleta do mundo, com mais de 75 milhões de unidades, perdendo aí para a China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. E um dado importante desse processo todo que nós vamos apresentar para vocês é a biomecânica, que é uma ciência multidisciplinar que estuda os movimentos humanos, biomecânica, movimento, vida, a partir dos estudos de anatomia, de fisiologia,
mecânica, compreendendo os efeitos das forças mecânicas sobre o corpo humano. Então, aquelas forças que você utiliza para poder a bicicleta se deslocar, né? Se movimentar. E outra coisa importante sobre os benefícios da bicicleta é a sua utilização como meio de exercício cardiovascular e com isso você diminui. Existem estudos mostrando que diminui a mortalidade por doenças cardiovasculares com o uso da bicicleta. Quer dizer, você faz um lazer e se beneficia com ele. Além também da redução de morbidade, de doenças. Tá certo? Quais são os nossos objetivos? Primeiro, compreender os aspectos importantes para a escolha da bicicleta. Analisar o ciclo da pedalada, postura e centro de gravidade. Como isso pode melhorar o seu desempenho na hora que você faz esse tipo de análise. Compreender a importância da cinética e da cinemática no ciclismo, né? A questão do movimento e da energia potencial que proporciona ao ciclista. Conhecer a atividade muscular e a simetria de força e potência. E compreender a importância do bike fit. Esses são os objetivos que a gente pretende alcançar nessas partes relacionadas à bicicleta. O ciclismo é uma modalidade esportiva de movimento sincronizado de múltiplas articulações. Então você envolve aí os quadris, os joelhos e os tornozelos, principalmente essas articulações. E em cadeia cinética fechada, ou seja, você tem que estar com o pé preso num ponto para fazer esse movimento fechado, preso com o pé. Então, ele é um movimento de cadeia cinética fechada. A gente pode citar um exemplo, por exemplo, do leg press. É um movimento de cadeia fechada. A flexora extensora já não é um movimento em cadeia cinética fechada, e sim aberta, cuja força produzida pelos músculos da região lombopélvica. Então, você tem aí os glúteos, né? Você tem essa região que é importante no processo. E membros inferiores, aí você entra quadríceps, os posteriores de coxa, todos eles envolvidos no processo de movimento da bicicleta. É transmitida essa força para a pé de vela para propulsar a bicicleta. Observe, tudo isso é um conceito do que é você pedalar. Entretanto, o seu equipamento tem que estar simétrico. E ele é considerado um equipamento simétrico, porque todas as medidas que tem de um lado da bicicleta, elas são iguais do outro lado. Se houver um desequilíbrio dessas medidas, você provavelmente vai ter problemas de lesões com o esforço repetitivo decorrentes dessa prática. E talvez você não chegue nem a ter lesão, só se você insistir. Mas é provável que isso vá acontecer a médio e longo prazo. Considerando a perspectiva corporal por meio da cinesiologia do movimento aplicado ao ciclismo, alguns pesquisadores relatam que é possível aumentar o desempenho a partir do ajuste do complexo ciclista e bicicleta. Isso nós vamos falar mais na frente, mas a gente já está falando da importância de você praticar o ciclismo, considerar que a bicicleta é um equipamento simétrico e considerar se é um equipamento, ele tem que ser ajustado de acordo com o ser humano. Essas são algumas partes que a gente precisa saber da bicicleta. Eu faço bike fit e percebo que muita gente não sabe, né? Ela sabe as principais, por exemplo, selim. Às vezes tem chamam selim de coxinha ou coisa parecida. O guidão, as suspensões, o tamanho da bicicleta. O cidadão compra a bicicleta e não sabe o tamanho da bicicleta que comprou.
é preciso saber essas partes todas que envolvem o equipamento que você está utilizando. Para você saber qual é a bicicleta que você vai comprar, você precisa saber o que você vai fazer com a bicicleta. Então, você tem várias modalidades que são utilizadas com a bicicleta. Isso a gente pode ver no slide seguinte. A utilização da bicicleta, ela é feita através do triatlo, ela é utilizada pelo triatleta, pelo ciclista de estrada, de forma urbana para trabalhar. A gente vê constantemente o pessoal aí na Estrada do Coco, em Salvador e outras vias, utilizando a bicicleta para trabalhar. Outra forma de esporte é o mountain bike, BMX, turismo, e como a gente fala, né, para passear, para comprar pão, né? O cidadão às vezes utiliza a bicicleta para isso, ok? Então, o importante para você saber e escolher a bicicleta ideal, você tem que saber qual o objetivo, o que é que você quer com aquela bicicleta, tá certo? Quero fazer cicloturismo, quero fazer mountain bike, quero pedalar na estrada, quero ir comprar pão, quero passear, quero lazer, quero... Então, esse desejo, ele vai revelar para você que bicicleta comprar. Você pode buscar um consultor ou um bike fitter, que eu acho que é importante você ter, ou não. Você depende de cada um. O recomendado, e o que eu recomendo é procurar uma consultoria que entenda da bicicleta. Porque o proprietário da loja, ele quer vender a bicicleta e às vezes ele desconhece o tamanho ideal da bicicleta, as medidas de mesa, altura de selim, tá certo? Isso é importante você ter uma consultoria. Outra pergunta muito simples: você vai comprar uma bicicleta, mas você já sabe montar a bicicleta? Então, se você sabe montar a bicicleta, melhor. Se não sabe, procurar um profissional para que ensine a montar a bicicleta. Existe uma didática para você montar numa bicicleta, porque exige equilíbrio, exige uma série de qualidades, de valores físicos que a pessoa tem que ter para poder montar a bicicleta. A importância do bike fit é justamente o que eu estou falando, relacionado às medidas e ajustes do ciclista na bicicleta, buscando a sua estabilidade. Se vai treinar ou não, aí é uma opção de cada um. Mas o ideal é que você tenha um treinador se você é atleta. Você vai comprar um pão, se você vai fazer uma atividade esporádica, de vez em quando usar a bicicleta, eu não vejo necessidade. Mas se você vai competir ou vai fazer uma longa viagem, é importante que você tenha um orientador, um profissional de educação física com especialização nessa área para poder você ter um resultado melhor. Compreender o seu corpo e a bicicleta. Eu já fiz um bike fit onde o cidadão tinha uma perna, um membro inferior menor que o outro. Então ele percebeu isso, eu vou procurar um especialista, porque aí eu faço alguns ajustes importantes. Quando eu peguei para fazer o bike fit dele, ele achou que era melhor ele usar as duas pernas no mesmo sentido. E você tem que dar ênfase nesse caso, infelizmente, porque ele tinha um problema sério de paralisia, e usar mais a perna que utiliza força. Muito embora você vá utilizar também a outra perna. Você vai dar uma resposta neuromuscular para a outra perna que tem uma deficiência. Exercícios funcionais e musculares. Isso a gente vai ver lá na frente, na segunda parte, na terceira parte. Então, observe, a gente viu a questão da invenção da bicicleta. Ela começou sem pedais, ela foi evoluindo, depois surgiu a bicicleta de speed, de velocidade, de estrada, e com o tempo essa bicicleta de estrada foi adaptada para também ser utilizada em qualquer terreno, tá certo? E chegamos à questão dos conceitos de ciclismo, né? Qual é o conceito? A bicicleta tem um equipamento simétrico,
e concluímos que é importante que você tenha uma bicicleta ajustada para poder você fazer suas atividades. Então, essa é a conclusão que nós tiramos da primeira parte. Bom, essa segunda parte a gente vai tratar um pouco da questão dos exercícios, né, e da biomecânica. Como é que funciona a questão do pedalar? Muita gente pergunta assim, eu puxo o pedal para cima, eu empurro, como é que eu utilizo essas forças, né? Eu começo com alguns exercícios que são básicos e que são exercícios que a gente pode fazer utilizando alguns equipamentos simples, como uma bola, um cabo de vassoura, um bozu, tá? Que geralmente nas academias tem, ou você pode ter em casa também. E são exercícios que você tem que fazer para reforçar uma região que é extremamente importante quando você pedala, que é essa região do core, essa região central, do abdômen e da região lombar da coluna. Então você tem que ter. Outro exercício extremamente importante no processo de duas rodas, de montar um equipamento de duas rodas, é equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio para poder você montar nesse equipamento. Então você tem que utilizar um bozu para poder fazer exercício de equilíbrio. Na academia ou em casa. Você pode utilizar um sistema de cones, 4 cones, e fazer vários 8 naquele cone. Daqueles cones dispostos no solo, lá da frente de sua casa, onde for. A prancha é importante fazer, porque ela vai reforçar essa região abdominal. Os exercícios de panturrilha também são importantes. Essa região superior é extremamente importante reforçar, porque ela, na mountain bike, inclusive, ela tem uma sobrecarga muito grande. Essa região do trapézio, né? Essa região é muito importante. E a região dos glúteos. Então, tem aí alguns exercícios, né, simulando o que você pode encontrar montando numa bicicleta. Por isso, são chamados exercícios funcionais. Bom, aí vem a musculação. Quais são os exercícios de musculação que eu devo fazer? Observe aí, a gente está falando de bíceps, né? E você está vendo aí o ciclista utilizando essa região dos bíceps, dos deltoides. Então a gente tem que fazer exercícios de rosca bíceps, por exemplo. A gente tem que fazer exercícios para o quadríceps, né? A gente tem que fazer exercícios para a região glútea, que é uma região extremamente importante utilizada no ciclismo. Então, a gente tem que fazer exercícios que possa reforçar os membros inferiores e superiores. Então, esses são alguns exercícios que a gente pode utilizar, tá certo? Geralmente, os meus atletas, eu recomendo simplesmente esses exercícios. Se forem atletas profissionais que vão disputar aí primeiro lugar, segundo lugar, a gente faz um reforço com os exercícios funcionais. Mas na musculação, na academia, esses são os exercícios básicos necessários. Roscas, bíceps e tríceps, desenvolvimento, peitoral, elevação frontal, remada, elevação dos ombros, estife, e faltou aqui a depressão, que é importante. Sempre que você fizer um exercício para uma musculatura posterior, você faz para anterior, tá certo? Agonista e antagonista sempre. Agora, ênfase nos membros inferiores, abdução, adução dos quadris, extensão de quadris no leg press, extensão e flexão de joelhos. Aqui você tem que dar ênfase, inclusive aumentando o número de repetições, especialmente no leg press, que é importante essa região glútea, e nós vamos ver aí. Então, a biomecânica é um estudo extremamente interessante, porque ela envolve o movimento, envolve medidas antropométricas. O cara diz assim, vai comprar uma bicicleta, qual a sua altura, sua estatura? E não é bem por aí que a gente vai chegar à conclusão que a altura vai definir o tamanho da bicicleta. Muitas vezes você tem um tronco maior
ou desproporcional em relação aos membros inferiores. Então, você tem uma dificuldade na escolha da bicicleta. Geralmente, eu sugiro, recomendo a escolha pelo tamanho do cavalo, pelo tamanho dos membros inferiores e não superiores, porque a parte de top tube a gente faz um ajuste diferente. Então, a gente tem a parte cinesiológica do movimento, a medicina, alguns equipamentos que podem ser utilizados, facilitados, né? Hoje você tem vários equipamentos mais leves, né? Mecanicamente mais fáceis de serem utilizados, os freios a disco, por exemplo. Tudo isso visando você facilitar a utilização desse equipamento. E a força, qual é o sistema de força que a gente utiliza da biomecânica na bicicleta? É o sistema de alavancas, né? Galileu já dizia, dei-me uma alavanca que eu movimento o mundo. Então, você, para utilizar menos força e conseguir uma estabilidade melhor no seu desempenho. Então, você vai melhorar o desempenho também, já que estabilizou, você melhora o desempenho. O que é o torque? O torque é aquele movimento que a gente faz utilizando a pedivela e a coroa, né? Então, ela é uma grandeza física associada ao movimento de rotação de um determinado corpo em razão da ação de uma força. Ou seja, ele é definido como produto da força aplicada em relação a um determinado ponto, que é o pedal, pela distância que separa o ponto da aplicação dessa força. Ou seja, é a força aplicada no pedal multiplicada pelo tamanho da pedivela. Esse é o que nós chamamos de torque. E a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente que fica pensando que o pedal, a pedivela maior ou menor, ele vai melhorar ou piorar o seu desempenho. Então a gente tem que ter cuidado, porque a bicicleta ela é feita sob uma ótica da engenharia. Então eles procuram fazer, inclusive está havendo uma mudança muito séria aí com relação às bicicletas. Elas estão diminuindo, elas estão colocando, e não são mudanças boas, né? Porque elas estão chegando mais para frente, elas estão diminuindo o cockpit. Isso não é bom sob um aspecto, por isso que de vez em quando a gente está fazendo mudança de tamanho de mesas para facilitar a estabilidade do ciclista. Bom, aqui tem os torques articulares médios, né, versus frequência de pedalada. O que acontece nesse dispositivo aí? Você tem o tornozelo, aqui nessa linha vertical, você tem o movimento, tá? O movimento que é Newton por metro. E você tem a rotação no horizontal. Então você começa com um movimento muito, muito forte no tornozelo, quando você sai, logo que você chega a 80 RPM. Por isso que muita gente faz aquele pé de bailarino, né? E no tornozelo, estou falando de tornozelo. E vai reduzindo você vai reduzindo essa rotação. Então, observe que essa linha toda cheia aí, é a linha do tornozelo. Então, você vai diminuindo essa rotação na medida que você obtém uma cadência. Você diminui o movimento do tornozelo, tá certo? Quando você aumenta a rotação da coroa, tá certo? Enquanto que no joelho você tem um aumento, né, de movimento, sempre tem um aumento de movimento, mas você tem uma queda desse movimento. Tem uma queda e tem um aumento incontinente, que é essa linha mais superior aí. Só que onde é que a gente está vendo que começa com um movimento menor, que é essa linha tracejada? Começa
com um movimento menor nos quadris. E ocorre que esse movimento vai aumentando. Na medida que você aumenta a rotação, você vai exigindo mais dos quadris. Tá certo? Você vai exigindo mais movimento dos quadris. O joelho também. Tá aqui essa outra linha mais curta. Então, só para entender, em resumo, o tornozelo, quando você encontra uma cadência, ele movimenta menos, né? Quando você aumenta a rotação. O joelho você movimenta mais do que o tornozelo, lógico, e o mais utilizado, o movimento de torque articular dos quadris é o maior, versus a frequência e a rotação do pedal, que é essa linha horizontal aqui. Então, a biomecânica ela estuda justamente o sistema de alavancas que nós temos em nosso corpo. É importante a gente ter esse conhecimento. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque a gente só precisa saber que os torques necessários no quadril, no joelho e tornozelo durante o ciclismo, para determinada potência, para determinada velocidade versus força, potência é força vezes velocidade, eles são influenciados pela posição do corpo e pelas dimensões da bicicleta. Olha o que é que o conceito está trazendo. Os torques necessários no quadril, joelho e tornozelo durante o ciclismo para determinada potência, você quer alcançar a potência máxima, pela velocidade, pelo giro, são influenciados pela posição do corpo e pelas dimensões da bicicleta. Então, cuidado na hora que for comprar uma bicicleta, no tamanho que você considera ideal. Então, aí nós temos os músculos que são utilizados durante a pedalada, e aqui a gente tem ênfase justamente no glúteo máximo. Eu faço exercício de musculação para pedalar, e eu hoje faço, por exemplo, eu faço 120 séries de 120 repetições de glúteo máximo, de leg press. Eu uso o leg press horizontal, porque o leg press horizontal facilita mais e não força muito a minha coluna. Então, eu reforço muito essa região do glúteo máximo, tá? E reto femoral, que termina eu atingindo a parte anterior da coxa, tá certo? E sem perder de vista os outros. Agora, uma coisa importante é que eu quero que você observe, onde tem escrito power stroke, está em inglês aí, é o momento de maior força que você faz no ciclismo. E a gente vai obter nessa figurinha ao lado aí, aqui, que os vetores de força eles são maiores justamente no empurrão do pé na pedivela para baixo. Nós temos vetores pequenos de força quando a gente não tem aquela puxada que todo mundo acha que tem. São dois momentos que tem a puxada. No sprint, você vai ter que fazer uma rotação uniforme de força, que você vai obter um rendimento melhor, e quando você está subindo uma ladeira muito difícil, você vai ter que, ao levantar, você vai ter que dar uma puxada no pedal. Então, a gente não tem essas forças distribuídas de forma uniforme no movimento do torque. A direção e intensidade das forças exercidas sobre os pedais durante a aplicação correta da mecânica da pedalada. Então, eu acabei de falar, esses vetores, essas setinhas aí, o tamanho dela indica a força maior ou menor que você aplica em todo o sistema de movimento circular da bicicleta. O princípio básico da pedalada é desenvolver movimentos circulares e suaves, com regularidade e aplicação da força sobre os pedais em todo o ciclo. Você não pode fazer um movimento muito forte antes, porque se você fizer um movimento com a mesma força, ele não vai conseguir, porque você tem que recuperar. Então, a puxada, que não existem forças pequenas, vetores pequenos, é a recuperação, é o momento de recuperação. Você não pode fazer esse trabalho de empurrão e puxada com o mesmo vetor, a mesma força.
os ciclistas aplicam força no sentido vertical, como se fosse um pistão de carro. Empurra e não puxa, tá certo? Aqui a gente vai dar uma passada rápida nas principais articulações do corpo, só para a gente entender. Eu vou passar rápido isso, porque isso envolve uma explicação mais profunda. O movimento circular com aplicação de força nos 360 graus da coroa, né, envolve um sincronismo de vários grupos musculares. Motores primários, motores secundários e estabilizadores. Nós estamos falando do quadril, estamos falando de uma articulação extremamente importante, que é a articulação coxo-femoral, né? Que articula ali a cabeça do fêmur com a acetábula, etc. Aí eu também não vou entrar em detalhes com relação ao plano sagital, plano frontal e o plano transverso, quais são as forças, né, utilizadas, os movimentos utilizados na articulação, por exemplo, do quadril no plano sagital. Você faz flexão de quadril e faz extensão de quadril, e isso é observado num plano sagital. Num plano frontal, você tem a abdução e a adução. Por incrível que pareça, você faz uma leve abdução e uma leve adução, principalmente quando você fica em pé na bicicleta. E no plano transverso, você faz rotação lateral e rotação medial. Também é difícil de você identificar, mas essa rotação lateral e medial também faz. Tá? Nos joelhos também a gente faz uma série de movimentos importantes, tanto de flexão como extensão, como rotação medial, rotação lateral. Então, por isso que a gente faz aqueles testes todos que quem fez o Bike Fit comigo, já viu os testes que eu faço para identificar possíveis alterações que podem levar à lesão, como, por exemplo, o pé com rotação externa, né? Aos tacos de ciclismo olímpico, né? De ciclismo de estrada, eles não oferecem um grau de liberdade, a exemplo dos tacos de mountain bike. E o tornozelo, que é importante a gente saber, né? Conhecer que esse tornozelo também ele movimenta, e muita gente faz esse trabalho sem movimentar o tornozelo. Então, nesse slide, a gente pode ver de uma forma muito mais clara ainda o que eu tinha falado com relação aos extensores dos glúteos e extensores do joelho, quadríceps, né? Você tem os músculos na fase descendente requisitados, os glúteos, máximo e médio, então eles têm que estar bem reforçados. Os quadríceps, baixo lateral, medial e intermediário, e os gastrocnêmios e sólidos, os músculos da panturrilha. E na fase ascendente, bíceps femoral e o tibial e o ilipessoas, que são utilizados, como eu falei, numa rotação, numa utilização de força um pouco menor. Então aí você tem o ciclo da pedalada, que é dividido em duas fases. A fase de propulsão, que é de 0 a 180 graus, de cima para baixo, e a fase de recuperação, que é 180 a 360 graus. Além dessa divisão por fase, nós podemos dividir em 4 quadrantes aqui. Ó. Um quadrante, 2, 3 e 4. Ou seja, a fase de propulsão, que é o primeiro quadrante, que é o quadrante da direita, né, de 0 a 90 graus. A fase de transição, que você começa a perceber essa fase de transição, quando você chega lá no fim do pedal. A fase de recuperação e a fase de transição, que é a última fase, que é a fase onde você está chegando para começar a fase inicial da compressão, ou melhor, a fase do impulso, né? Do impulso da bicicleta. Aí é mais um slide para vocês terem uma ideia de como é que a força é aplicada e qual seria essa força efetiva. Aí nós temos alguns estudos onde fala sobre uma questão importante que muita gente tem dúvida com relação ao tangenciamento dos joelhos no quadro, né? O tangenciamento do joelho no quadro. Esse estudo é um estudo feito na Sport Performance Research, Instituto
Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, na Universidade Federal do Pampa, e chegando também ao Centro de Desporto da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Onde esses três, Rodrigo, Felipe, Fernando, né? Concluíram que a estratégia de pedalar com os joelhos tangenciando o quadro da bicicleta não alterou a magnitude, tampouco o período de ativação de 7 músculos do membro inferior. Apenas o músculo adutor longus teve uma ativação diminuída na posição de abdução comparado aos demais joelhos. Então, não vamos nos preocupar com essa situação de você pedalar com os joelhos tangenciando. Talvez essa questão de pedalar com os joelhos tangenciando venham de uma ideia de que você busca uma posição aerodinâmica de forma a você ter uma posição favorável a um desempenho melhor. Então, não tem nenhuma influência que fique claro disso. Isso. Inclusive com o Genovaro, com os joelhos afastados também do quadro. Aí tem outro estudo da ativação muscular durante a pedalada em diferentes posições do selim. Não vou nem ler, porque isso é claro para mim. Quando você altera a posição do selim, você altera a ativação dos músculos, né, que você utiliza na pedalada. E aqui tem um outro, falando da avaliação do posicionamento corporal do ciclismo, o ciclismo competitivo e o recreacional. Também não tenho dúvida nenhuma que o competitivo tem um posicionamento corporal e o recreacional tem outro posicionamento corporal. Então, se você vai fazer... Eu estou com um ciclista que ele vai fazer uma viagem até Aracaju. Então, eu vou fazer o bike fit dele de forma diferente do que eu faria se ele fosse competir ou se ele fosse um atleta para... Então, ele vai fazer um cicloturismo. Então, o fit dele é diferente. Então, outro aspecto determinante do posicionamento corporal no ciclista é um outro estudo, tá certo? É o aspecto determinante do posicionamento corporal. E tem uma revisão sistemática onde tem um resultado muito bom com relação à necessidade de se estudar a geometria, né? Porque as bicicletas hoje estão com geometrias diferentes. Por exemplo, eu tenho 1,74 m, 174 centímetros e tenho uma bicicleta 51. Todo mundo se assusta, mas depende da bicicleta, depende da geometria da bicicleta que você está comprando. Tem que ter cuidado com a geometria da bicicleta que você está comprando. Tá certo? Ah, eu tenho 1,74 m, minha bicicleta é 54. Não sei, pode ser. De qual marca é 54? Não sei. Então, a gente tem que observar isso. Então, a gente tem que entender os modelos da bicicleta, as marcas, para poder identificar a geometria dela, que vem geralmente na internet, como é que as medidas dela, né? De stack, de reach, de alcance, de altura, etc., que é importante a gente saber. Não interessa a mesa, interessa, mas não é importante, porque a mesa você pode alterar o top tube dela e pode também alterar a altura, não da bicicleta, pode alterar a altura do selim. Então, o ajuste da bicicleta afeta não somente o desempenho, mas também o conforto e a saúde do praticante. Esse é o resultado de um estudo feito, desse estudo que eu estou falando. Então, as correções devem ser aplicadas uma de cada vez para que grandes alterações não sejam lesivas, nem causem desconforto no praticante. Aqui tem uma série de estudos que não vai aparecer aí para vocês, ou se aparecer vocês verificam, onde tem uma relação idade com os ajustes e o público-alvo, né? Competitivo, recreacional e o resultado disso com essa galera. E o bike fit? Essa é a última parte. O bike fit, né? Muita gente diz assim, não, eu vou fazer bike fit para quê? No meu tempo não tinha bike fit, não tinha ajuste. Felizmente, a tecnologia tem avançado muito, né? E a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia. Então, a gente tem que fazer, é importante fazer o fit para evitar lesão, para melhorar a sua estabilidade e melhorar o seu rendimento na bicicleta.
Então, o fit ele visa adequar ou ajustar os pontos de contato de uma bicicleta de forma a interferir na forma como o ciclista interage com a bicicleta. Então, você tem a bicicleta no selim, você tem um selim, que é um ponto de contato, você tem o guidão, que é um ponto de contato, e você tem um pedal. Então, você tem que ajustar esses vértices dos triângulos que são utilizados na bicicleta. E todos eles sofrem ajustes, né? Todos três, tanto o selim, que é um dos mais importantes, eu diria que 90% do fit está ali no selim, e na mesa, né? E no pé de vela, que você tem tamanhos de pé de vela diferentes, e tem um ajuste do taco, que é de uma importância muito grande. Então, você tem a bicicleta, ela é ajustável, né? Pode ser ajustada nesses pontos que eu acabei de falar, né? Tem um indivíduo que se adapta. O problema é que muita gente não quer fazer porque não sente nada, porque o organismo ele se adapta a microajustes, então fica muito fácil. E ele visa o conforto. Claro que depende do tempo, da sustentabilidade, de reduzir o estresse do corpo, reduzir pressão em pontos específicos, reduzir o momento de força. Tudo isso faz parte do conforto do ciclista. Então, depende de tudo isso, do tempo, da sustentabilidade, né? A gente tem que reduzir o estresse no corpo do ciclista, reduzir a pressão nos pontos específicos. Tem ciclista que sente muita pressão na mão, aí sente formigamento. Então, você tem que estudar a forma melhor de diminuir, ou ele também não jogar todo o peso do tronco no guidão. Isso é muito comum, porque tem muita gente que começou a pedalar agora e pensa que o guidão, a direção, é um ponto de apoio das mãos, do tronco, para poder dirigir a bicicleta, né? Reduzir o momento de força para poder você ter um desempenho melhor. Então, a estabilidade, quando a gente fala estabilizar o ciclista através do bike fit, a gente está falando de segurança, de conforto e de desempenho, né? As bicicletas estão ajudando aí. Você tem bicicletas com um treio grande, que isso favorece esse treio maior, que é aquele ângulo do garfo, da suspensão, com uma linha vertical ao solo. Isso dá mais estabilidade. Imagina aquela Harley Davidson, aquela moto, né? Ela tem um treio grande, aquilo dá estabilidade à bicicleta. Então, a melhor posição é aquela que minimiza as adaptações sofridas pelo indivíduo. Então, visando isso aí. O desempenho, você quer ser potente, quer ser rápido e quer ter um desempenho geral bom, né? Então, você tem que ter, para ter conforto, você tem que ter todos esses pontos importantes. Porque quando o cidadão diz, eu quero ter um desempenho, então ele quer ser potente, quer ter força e velocidade, quer ser rápido e quer ter desempenho geral. Uma coisa importante que muita gente não leva em consideração, principalmente alguns speedeiros, é a potência pela velocidade, pelo giro, e não pela força, tá certo? Isso é importante, mas isso é problema mais técnico. Então, o bike fit, você tem um bike fit estático e o bike fit dinâmico. O bike fit dinâmico que eu uso é um bike fit de ângulo, de análise de ângulos, de análise dos ângulos que são utilizados na pedalada, né? Do tornozelo, joelhos, dos ombros. Então, esses ângulos me dão. O bike fit estático é um bike fit feito de forma estática, utilizando um goniômetro, utilizando uma régua, de forma que você possa identificar uma forma um prumo, de forma de ajustar melhor o ciclista de forma estática. E tem os bike fitters da estrada, da rua, né? Dos companheiros. Seu selim está baixo, seu selim está alto, né? Esses são os bike fitters que dão aquelas sugestões, às vezes dá certo. Stack e reach, são dois pontos que não mudam na bicicleta, que é a altura da bicicleta, que é uma linha vertical partindo até a linha horizontal da direção, da caixa de direção. Então, é uma linha que não muda, que é a altura da bicicleta. E o reach, que é o alcance,
É um ponto dessa linha até, até o central. Essas linhas na bicicleta não mudam, então procurem que na geometria tem essa linha. O processo do Bike Fit, nosso Bike Fit, é uma anamnese, uma investigação sobre a vida esportiva do cidadão, ligados à atividade física, alguns testes funcionais, né, de equilíbrio, de flexão, de quadris e tronco, ajuste dos tacos, análise do movimento, né? Nosso guru permite eu fazer essa análise computadorizada, fazer as correções posturais, eu sugiro, porque tem muita gente que faz, que não tem posturas diferentes na bicicleta, né? Vou ver se tem aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Análise do movimento, medida da bicicleta e, por final, os resultados e envio ao ciclista de um relatório. Então, a anamnese, eu não vou descrever tudo aqui, né? A gente identifica o cliente, as práticas que ele tem de treinamento e saber o motivo, porque ele levou ele a fazer o Bike Fit, né? Se tem alguma lesão, as queixas de desconforto na bicicleta que ele já comprou. Ele não procurou o Bike Fit antes para comprar a bicicleta, ele já comprou a bicicleta. Análise dos dados e comentários. E a gente faz teste de flexão de quadris, como eu já falei, teste de prancha, alguns casos, depende. Esses testes existem conosco, mas nem todos a gente faz esses testes, porque a gente já tem uma ideia de como o ciclista já se encontra, dependendo do uso, né, dele na bicicleta. Então, teste de equilíbrio a gente faz, exame para identificar a diferença de membros inferiores e membros superiores. Eu já tive um caso de um ciclista que chegou lá reclamando que sentia dor de um lado e não sentia do outro. Eu identifiquei e foi justamente a postura do ciclista. Se a bicicleta ela é simétrica, como é que eu vou ter dor de um lado e não vou ter do outro? Então, um problema que eu constatei foi de postural. Ele tinha um problema que ele fazia força mais de um lado do que do outro. Isso pode acontecer, mas você tem que identificar. Por isso que nos exercícios de musculação eu recomendo fazer exercícios unilaterais. É mais importante, é melhor para as pessoas. Então, aí tem alguns pontos anatômicos que a gente utiliza e a gente analisa justamente esses ângulos desses pontos anatômicos que a gente está apontando aí, tá certo? O acrômio, o punho, etc. Aí você tem os ângulos articulares, né, da MTB, né? Você tem aí ângulo de flexão de tronco. Essa questão da flexão de tronco de 45 graus, isso varia muito, porque eu posso colocá-lo no 45 graus com os cotovelos estendidos, mas, de repente, você faz o seu aero, eu não pedalo sem estar com a flexão de cotovelos. Então, esses 45 graus termina baixando. A speed é a mesma coisa, tem 45 graus como ângulo de flexão de tronco, mas é muito relativo isso aí e varia muito com o ciclista. Tem alguns ciclistas que a gente tem que botar até mais do que isso, porque ele não levar a mesa, bota na mesa positiva, etc. Então, o triatlo é específico, né? A pedalada do triatlo é específica. Tem uma informação interessante aqui para vocês. O mountain bike, ele senta no selim, ele utiliza toda a área do selim. Por isso que é preciso ter cuidado na escolha do selim, não ficar preocupado com essa questão de isquios, porque o selim mais largo ele vai dar um conforto melhor e melhorar também o desempenho do ciclista. O speed, o pessoal de speed, eles também sentam no selim, mas ele senta menos no selim. Ele tem um momento, quando ele encontra uma cadência, ele utiliza, tem um espaço mínimo, micro, entre a região glútea dele com a região, com o próprio selim. E o triatleta é pior ainda, porque o triatleta, pior ainda, não, melhor, porque ele senta na frente do banco. O triatleta senta na frente do banco, então ele libera praticamente aquela região de isquios para pedalar. Então veja que essa história de isquios, tuberosidade esquiática, medível, isso é importante.
Mas mais importante do que isso é o recuo, o avanço e a altura do selim, para a gente estar atento, e o formato do selim, que é outra coisa importante que a gente pode ver. Aqui tem algumas posturas inadequadas. Observe essa posição do punho dessa primeira figura. Depois você tem a segunda figura ou terceira com o selim, com o pedal em forma de inflexão plantar. Horrível isso aí. Você vai ter uma lesão de tornozelo, já tive atleta, já peguei atleta já com a lesão, por causa da postura inadequada para pedalar, tanto com o tornozelo em flexão plantar, como em flexão dorsal, tá certo? Então essa é uma situação complicada. E essa primeira figura aí com esse punho desse jeito, em extensão, isso aí é formigamento e futura lesão. E se esse cidadão trabalha ainda mais com o computador, aí é que é pior ainda. Aí a posição da mão, totalmente errada. Eu estou com a posição certa e a posição errada. A posição 1, essa posição da esquerda, é uma posição de muita compressão dos nervos sanguíneos. Isso aí vai dar problema sério, tá certo? E tem a posição correta, que é a posição do outro lado. Aqui tem alguns exemplos de postura dos fits que eu faço, né? Uma posição inicial, uma pessoa que tinha problemas de dor na lombar, eu fiz um fit nela procurando levantar mais o tronco dela e melhorar o domínio da bicicleta, o fit dela. Note que essa segunda figura, essa figura de baixo aí, essa foto já apresenta ela mais estável na bicicleta. Lá a primeira, ela tá lá, a bicicleta está lá na frente. Aqui também tem mais uns dois, também do triatlo, que a gente pode observar também essa questão do tronco no primeiro. Esse primeiro fazia uma curvatura aqui na coluna, né? Uma asfose, e a segunda posição dele já melhorou bastante, tá certo? Então, o que a gente pode concluir? Então, nessas 4 partes aí do trabalho, dessa aula, vimos os conceitos importantes da biomecânica, o conceito da bicicleta. A bicicleta tem um conceito fantástico. E também vimos a questão da bicicleta, não, o conceito do ciclismo e da bicicleta, porque a bicicleta tem um conceito de simetria. Se a bicicleta não tiver simétrica, quem for pedalar vai ter problema. Vimos quais são os recursos que você tem para escolher uma bicicleta. Para que você quer a bicicleta? Né? Então, a escolha da bicicleta é importante. O objetivo é importante. Os exercícios físicos que são utilizados para você ter um rendimento melhor. Ninguém vai entrar para fazer uma atividade sem se preparar fisicamente. Hoje os trabalhadores estão se preparando para trabalhar. Por que os atletas, as pessoas que utilizam um equipamento diferente, não devem fazer também? E o bike fit, que eu considero extremamente importante para que a gente possa ter um ajuste, uma estabilidade, um acordo melhor, né? Uma sincronia, uma sintonia melhor do ciclista com a bicicleta. Então, ficam aí essas informações para vocês, que é importante, e assistam e procurem utilizar da forma melhor possível. Um grande abraço. Boa noite.